Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Isabela Gasparini, sou uma das professoras envolvidas no programa Interagir, que é o programa que é a integração entre a ciência, a computação e a sociedade. Desejo que vocês todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa terceira ação na SEI, né? O título da ação de hoje é Possível Aprender Inglês Sozinho? E temos aí como convidada especial a Nayane Marcon. A Nayane, ela é aluna da Ciência da Computação aqui da UDESC, apaixonada pelo aprendizado de idiomas. Há um ano embarcou na jornada de aprender a língua japonesa por conta própria, o que vem sendo um grande desafio, segundo ela. No caminho, ela se deparou com muitos métodos e teorias que fizeram toda a diferença nos seus estudos, e o que pode ajudar muitas pessoas. Então, hoje é uma conversa para ajudar a gente, né, a possibilidade de aprender línguas, não só o inglês, mas de uma forma mais autônoma, e com isso empoderando todos nós. Então, Nayane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique bem tranquila, vai ser uma conversa. Pode deixar que eu vou ficar bem atenta ao chat, caso alguém tenha alguma questão, e vou te avisando. E vocês podem dialogar comigo no chat que eu vou estar olhando, tá, pessoal? Então, Nayane, o palco é seu. Ok, muito obrigada, professora. A professora já fez boa parte da introdução que eu faria. Atualmente, eu me considero fluente em inglês. Sempre tem algo a mais para estar aprendendo, mas eu me considero capaz de ter uma conversa tranquilamente. E agora eu estou tentando aprender japonês. E assim, quando eu fui querer aprender japonês, eu tive que aprender a aprender uma língua, porque o japonês não é uma língua fácil, ele é uma língua extremamente distante da nossa. Tem muitos conceitos básicos, como, sei lá, o verbo ser, que não existem nessa língua. Então eu tive que procurar outros métodos. E eu acabei vendo muita coisa, eu acabei entendendo o que eu fiz para aprender inglês. Porque assim, eu tive uma jornada de aprendizado de inglês, eu acho, de uns 6 anos, ao longo do meu ensino médio, ao longo de praticamente toda a minha adolescência, eu tive contato com a língua inglesa. No final eu aprendi, mas eu poderia ter aprendido muito mais rápido. E eu não entendia o que eu fiz para chegar lá. Eu quero mostrar para vocês, com base em alguns estudos e muitas coisas que eu li, alguns métodos e coisas que as pessoas não sabem e não são faladas na maioria dos cursos sobre aprendizado de idiomas, que eu considero muito, muito importante. Eu acho que pode fazer diferença para muita gente. Eu dividi, eu queria falar já, a priori, o que vocês vão ver. Então, eu dividi em 5 tópicos essa apresentação. A primeira coisa vai ser, eu vou falar para vocês como compreender um idioma. O que faz com que vocês escutem algo em uma língua e entendam. Não falar, apenas entender. Depois, por onde começar? Se você não sabe absolutamente nada de inglês, por onde começar? Em terceiro lugar, eu vou falar de ferramentas. Então, aplicativos, eu tento focar em aplicativos gratuitos disponíveis para a língua inglesa, que podem ser úteis para vocês aprenderem o inglês. 4 é como refinar o processo. Então, eu vou dar alguns exemplos e como utilizar isso de forma mais... Como ir polindo cada vez mais o seu conhecimento de um idioma, porque não existe um teto, ele sempre pode melhorar. E, por último, o tópico 5 vai completar o primeiro, que é como falar um idioma, uma vez que agora você já é capaz de compreendê-lo. Vamos lá. O primeiro tópico vai ser como compreender um idioma. E para entender como que a gente compreende o idioma, a gente tem que entender como que o nosso cérebro aprende uma língua. Boa parte das coisas que eu vou estar falando aqui são baseadas no estudo do Stephen Krashen. Ele é um professor de línguas. Tem algumas palestras dele na internet, algumas com legenda. Eu recomendo que vocês procurem, porque ele é um velhinho muito fofo. Ele é simplesmente adorável e a teoria dele é magnífica. Muita gente no meio, principalmente no meio poliglota, comenta muito, usa muito o material dele para aprendizado de línguas e utiliza da teoria dele para desenvolver técnicas sensacionais. Ele criou a teoria chamada modelo monitor, e ela é dividida em 5 hipóteses.
Aqui eu vou estar falando só sobre 3 delas ao longo de toda essa palestra, porque eu não tenho muito tempo, então eu tenho que ir direto ao ponto e aquilo que pode ser importante para vocês. A primeira das hipóteses que o Krashen elaborou é a hipótese da aquisição e aprendizado. Eu vou traduzir dessa forma. Eu não encontrei tradução oficial para as hipóteses, então eu botei elas em inglês e eu vou estar me dando a liberdade de fazer uma tradução mais livre. A hipótese da aquisição e aprendizado praticamente ela explica a diferença entre aprender uma língua e adquirir uma língua. Primeiramente, o que é aprender uma língua? Isso é algo que vocês estão bem familiarizados se vocês já estiveram em um cursinho de inglês, um cursinho de qualquer outro idioma. Aprender uma língua é muito parecido com aprender matemática. Você vai aprender coisas mais básicas, o professor vai te ensinar talvez uma estrutura, você vai tentar reproduzir ela, você vai ser corrigido e assim por diante, e aí você vai aumentando seu conhecimento. Você vai aprender estruturas mais complexas e vai ser capaz de produzir e falar frases cada vez mais complexas. Você vai aumentando seu vocabulário bloquinho por bloquinho. É bem matemático e é bem sistêmico. E um exemplo que eu achei de aprendizado de língua, de inglês, que eu acho muito bom, é a boa e velha tabelinha do inglês dos verbos irregulares. Quando eu estava aprendendo inglês na escola, essa tabelinha me dava ansiedade. Para aqueles que não sabem do inglês, a gente tem esses verbos que no passado você tem que memorizar como eles funcionam. Normalmente no inglês o verbo no passado você coloca o ed, certo? Então, por exemplo, I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhava. Só que tem vários verbos que simplesmente não faz sentido nenhum. Eu posso falar I go, eu vou, e I went, eu fui. Não é goed, é went. O que o went tem a ver com go? Não sei, decore. Pega essa tabela e decore. É assim que funciona. E é assim que a maioria dos lugares de ensino eles te passam essa tabela, e essa tabela é horrível. Ela é o pesadelo de todo estudante de língua inglesa. Essa tabela assusta. O professor te entrega uma tabela com 30, 40, 50 palavras, você olha para o professor e fala, eu vou ter que decorar tudo isso para saber inglês? O professor olha para ti e responde, não, esses são só os mais comuns, tem muito mais. E você fica sem chão, eu nunca vou aprender isso. Quem fala outras línguas deve ser um gênio, é impossível, é muita coisa, isso é só um aspecto, tem muita coisa para decorar. Como que eu vou lidar com isso? E só para vocês terem noção de quanto aprender uma língua pode ser difícil, eu gosto muito de dar exemplos do português, porque quando a gente está... Principalmente, o inglês normalmente é a segunda língua de todo mundo. E quem está aprendendo inglês não consegue entender muito bem o que é aprender uma língua e a pessoa também não tem noção da própria língua. O português é aquilo que eu sei, é tudo que eu sei, é o normal, e o inglês é aquilo que eu vou utilizando o português para decodificar. Então, como que é essa palavra em português? Toda palavra em inglês você acha que tem um equivalente, e você vai tendo essa visão. Só que o português ele também tem muitas regras muito estranhas que qualquer outra pessoa aprendendo outra língua vai ter dificuldade. E a que eu acho mais interessante é a do plural metafônico. Essa é uma que eu nunca tinha ouvido falar. Quem me ensinou ela foi um amigo meu do Canadá que estava aprendendo português. É que o professor tinha dado uma tabela para ele, e ele estava quase chorando por causa dessa tabela. Basicamente, a regra diz o seguinte, se você tem uma palavra proparoxítona no português, que tenha a letra O na sílaba, e tenha O também na última sílaba, então na última e penúltima sílaba tem O, quando tu for pôr a palavra no plural, o penúltimo O vai ficar com som de O. Por exemplo, olho, olhos, miolo, miolo, ovo, ovos. Só que tem as exceções, obviamente. Então, você tem que decorar as listinhas. Por exemplo, bolo, bolos. Não é bolos. Lobo, lobos. E tinha essa listinha. Eu olhei para isso e pensei, meu Deus, jogos. Caraca, verdade. A gente muda o som do O. Por que a gente muda o som do O? Que bagulho difícil. E tem muitas outras coisas, por exemplo, vocês já pararam para perceber o quão difícil é saber o gênero das palavras em português? Eu estava explicando para um amigo, né, que no português tudo tem gênero, né? O Canadá é um homem, daí tem o Japão também é um homem, mas a França é uma mulher, porque é a França. E Portugal é... Portugal, Portugal. Travei, não sabia. Enquanto eu estava explicando para ele, Portugal... Eu vou de Portugal. Eu gosto de Portugal. De, não é nem do nem da, de Portugal. Portugal não tem gênero.
E assim, eu tava explicando para ele um negócio que eu sabia que era difícil para eles, e eu achava que sabia, e de repente, como que eu memorizei isso? Como que ele vai memorizar tudo isso? Como que uma pessoa que não é falante de português vai aprender português? Português é muito difícil. Inglês também é muito difícil pra gente. Como que isso acontece? A verdade é que aprender uma língua é realmente muito difícil. Implica você conseguir colocar tudo que uma língua é num livro, colocar em ordem e criar um bloquinho para cada coisa. Isso é muito difícil de fazer, muito difícil. O que é fácil é... peraí. Me perdi um pouquinho. Isso é muito difícil. E tem muitas nuances que aprendendo uma língua você dificilmente vai pegar. E esse eu acho que é o melhor exemplo possível. Se você está aprendendo uma língua, passinho por passinho, você vai se deparar talvez com a palavra foda. Vamos supor que eu estou aprendendo português, eu não falo. Eu vou olhar essa palavra no dicionário e vou olhar o significado. O significado dela é sexo, cópula. Mas, dependendo do contexto, essa palavra tem muitas nuances. Por exemplo, nos exemplos que tem ali, eu posso dizer que ontem eu dei uma foda. Realmente, se você olhar ali, vai ver que é sexo, faz sentido, você consegue traduzir para sua língua perfeitamente. Agora, se alguém disser que a prova de ontem foi foda, você vai achar que foi uma prova muito estranha, porque não vai fazer sentido nenhum essa tradução. E se eu dizer que a festa de ontem foi foda, ou se algum amigo disser que foi para uma festa muito foda, você vai pensar, que tipo de festa interessante que meu amigo vai, não é mesmo? A verdade é que a língua tem nuances, tem emoção. Como que eu, falante de português, eu consigo saber que quando alguém fala que a prova foi foda, a prova foi difícil, e não nada além disso? Porque sabe, quando a prova é foda, quando ela é foda, eu vou repetir muita palavra, quando a prova é foda, ela é difícil. Por quê? Porque provas que são, sabe, são difíceis. Tem uma emoção por trás. Você pensa na palavra, você exagera a palavra, e parece que ela tem um outro significado. Da onde que vem isso e como que você coloca isso num livro para alguém poder aprender? Isso que acontece no português vai acontecer com o inglês e vai acontecer com outras línguas que vocês forem aprender. E você nunca vai ler isso num livro. Então, como que você vai ser sensível a uma língua? Aí entra o processo de adquirir uma língua. Para o Crushing, a gente não tem que aprender línguas, a gente tem que adquirir línguas. E para o Crushing, você adquire uma língua apenas de uma forma, quando você compreende uma mensagem. O Crushing explica, ele fez pesquisas mostrando isso, que existem coisas que a gente, todo mundo, faz da mesma forma. Por exemplo, quando eu como uma banana, todos nós digerimos a banana da mesma forma, certo? A mesma coisa acontece com adquirir uma língua. Existe uma parte do nosso cérebro toda voltada para a fala, para a linguagem. E nós todos adquirimos língua da mesma forma. Quando a gente compreende uma mensagem. E aqui que eu peço a atenção, uma atenção a mais de todo mundo, porque eu vou fazer uma pequena demonstração. Se vocês puderem olhar os slides e olhar para a minha imagenzinha na câmera, vai ajudar bastante. Porque eu quero mostrar para vocês o que realmente é adquirir uma língua, o que é olhar para algo e compreender a mensagem e, nesse processo, absorver parte da língua. E eu escolhi fazer essa demonstração em japonês e não em inglês, porque eu acredito que muita gente que está aqui talvez tenha um nível intermediário ou queira melhorar o inglês ou tenha algum tipo de trava para a conversa e vai entender se eu falar inglês. E eu não quero que vocês entendam por terem conhecimento da língua, eu quero que vocês entendam por causa da forma que eu vou mostrar, a forma que eu vou falar. Então, eu gostaria de pedir que prestassem uma atençãozinha especial para isso aqui funcionar. Imakara, Portugarugo de Hanasu, Hanasenai. Imakara, Portugarugo de Hanasenai. Nihongo dake desu. Nihongo dake desu. Sore wa iro desu. Iro desu. Iro. Iro wa, tatoeba, ao, midori, kiro, aka, orange, nado desu ne. Sore wa nijiro desu. Nijiro. Nijiro wa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
nane irogarimasu. Nana irogarimasu. Nijiro wa nana irogarimasu. Ok? Sore wa ringo desu. Ringo desu. Ok? Sono ringo wa akai desu. Sore wa kopu desu. Kopu. Kopu. Sono kopu mo akai desu ne? Sono ringo wa ao desu. Sono ringo wa aoi desu. Aoi desu ka? Ie, aoku nai. Midori desu. Ok? Acho que foi isso que eu preparei para a demonstração. Talvez vocês não tenham pego tudo o que eu falei. Talvez vocês não tenham pego todas as palavras, mas acredito que vocês conseguiriam ter pegado pelo menos as cores em japonês, ou que iro é cor, que nijiro é arco-íris. Por conta de, como eu falei devagar, eu trouxe alguns estímulos visuais que ajudaram vocês a inferirem, a deduzirem o que é cada um dos elementos que eu estava falando. Enquanto eu falava, o cérebro de vocês estava o tempo todo procurando padrões, procurando entender. Uma área do cérebro de vocês foi acionada e uma área que está ali para decifrar a linguagem. O que eu fiz agora é chamado de input. Você adquire uma língua quando você compreende uma mensagem. E essas mensagens, a gente chama elas de input. Input é tudo aquilo que você recebe na outra língua. É tudo aquilo toda aquela informação na língua que você está aprendendo que vai ser exposta a você. E o seu cérebro vai tentar decodificar esse input. De acordo com o Krashen, o input ele acontece quando ele é compreensível. E é nesse momento que você realmente aprende uma língua. Para explicar essa ideia do input compreensível, o Krashen, ele define input compreensível como sendo I mais 1. Ele gosta bastante de matemática também, e eu vou explicar de uma forma mais simples. I é tudo aquilo que tu já é capaz de entender, é tudo aquilo que para ti é compreensível, é tudo aquilo que você já tem talvez de vocabulário ou de base gramatical na língua que você está aprendendo, por exemplo, do inglês. E o mais 1 é aquilo que é incógnito, é aquilo que você não conhece, é aquilo que você não sabe. E eu trouxe um exemplo que, para mim, foi me libertador. É um exemplo de uma época que eu não conhecia nenhuma dessas teorias, de uma época que eu queria começar a ler livros em inglês e eu estava muito frustrada. Eu pensei, eu consigo falar inglês, eu consigo ver vídeos no YouTube em inglês, eu entendo inglês, eu vou ler um livro em inglês. Peguei o livro do Game of Thrones. E eu tava puta, porque a cada parágrafo eu encontrava muitas palavras que eu não conhecia, sei lá, umas 3, 4, e eu olhava toda a maldita palavra no dicionário. Não dava para aguentar, não dava para aproveitar a leitura, porque eu tinha que olhar a palavra no dicionário. Se eu não olhasse, eu não ia entender a história, eu tinha que olhar. E era um saco. E as palavras estavam me deixando perturbada. Antes de encontrar essa palavra, a palavra que eu contei anterior, eu não lembro qual palavra era. Eu só lembro que o significado dela era é uma adaga utilizada por mercenários do século XIV na Escócia. Eu olhei para aquela palavra e pensei, eu odeio essa palavra, eu nunca vou aprender. Essa palavra é inútil, eu só vou ver ela nesse livro, eu nunca mais vou encontrar essa palavra. Por que eu tô lendo isso? Que raiva, que raiva. E aí eu me deparei com essa frase. O mais 1 ali é a parte que está em vermelho. Tudo que está ao redor eram palavras que eu entendia, que eu conseguia entender perfeitamente. E eu traduzi para o português para vocês entenderem mais ou menos como que eu via a frase. E foi muito libertador quando eu olhei essa palavra no dicionário. Por quê? A palavra ela era farfalhar. Eu olhei, cara, o que é hustle? Ok, dicionário, farfalhar. Farfalhar. Conheço essa palavra. Já vi farfalhar antes. Aí eu fiquei olhando para ela e eu parei e pensei por uma segunda vez. Farfalhar. O que é farfalhar? Farfalhar é... Vamos lá. E eu comecei a tentar pensar o que significava essa palavra. Folhas farfalham. Farfalhar é um som. Por quê? Porque sempre que eu vi essa palavra, eu vi num contexto de, tipo, ele ouviu o som do farfalhar das folhas, ele ouviu o farfalhar trazer uma calmaria. Então, eu comecei a pensar e eu deduzi que farfalhar deve ser aquele som do vento batendo nas folhinhas das árvores, aquele som de
de folhinha batendo, sabe? Esse deve ser o significado da palavra. Acontece que eu estava errado. Farfalhar significa produzir sons rápidos e indistintos, fazer vários barulhinhos. Mas eu percebi uma coisa também muito interessante quando eu estava. Isso foi procurando para cá, que é. Eu dificilmente encontrei. Eu procurei esses 2 exemplos, foi o que eu achei, mas foi muito difícil encontrar exemplos de farfalhar que não envolvessem folhas de árvores. Porque essa palavra normalmente, no português, é usada para se referir a folhas de árvore. E a segunda coisa mais incrível que é, como que eu sabia parte do significado de farfalhar se nem todo? Eu nunca olhei essa palavra no dicionário, porque eu não sabia o significado. Mas quando eu li em português a frase, eu consegui imaginar a cena. Por quê? Como que eu deduzi a cena? Como que eu consegui vislumbrar ela? O que estava acontecendo? Bem, quando eu li em português, eu conhecia todas as palavras, todas as vezes, não conhecia a palavra farfalhar, mas ao longo de todas as leituras que eu tive, eu fui pegando dicas do que poderia significar essa palavra. E foi assim que eu consegui deduzir. E eu pensei, poxa, se eu não sei essa palavra em português, ou se eu só sei parte dela em português, que mal faz eu me permitir fazer a mesma coisa com o inglês? Dali pra frente eu parei de olhar palavras no dicionário, sentei e eu li Game of Thrones inteiro. Eu li, eu entendi a história, eu me diverti e no caminho eu acabei pegando muitas palavras, algumas palavras para tipo armadura, escudo, foram tipo tão usadas ao longo do livro, mesmo sendo termos medievais que eu peguei, eu só peguei. E o que eu não peguei é porque foi uma palavra que apareceu só uma vez e não era importante para a história, porque se ela não se repetiu, ela não deve ser importante. Isso foi libertador para mim. Isso foi o que me fez engatar e dali para frente eu li vários livros em inglês. Mas o input, ele tem um problema. Que é... O input, ele tem que ser compreensível. Vocês têm que encontrar algo que seja compreensível, que seja um pouquinho acima do nível de vocês. Então, vocês têm que ter uma base, saber um pouquinho a mais, e se um pouquinho a mais tem que ser dedutível. Além disso, o input ele tem que ser atraente. Isso é a hipótese do filtro afetivo. Como assim? Para o Crushing, a sua capacidade de deduzir e de prestar atenção no que está acontecendo, ela diminui quando você não está entretido. Ele chama isso de estado de flow. Basicamente, talvez muitos de vocês tenham aquele amigo que gosta muito de jogar ou jogos em inglês, ou gosta muito de algum seriado, ou gosta muito de alguma cantora específica, e por causa disso, ele é muito bom no inglês. Porque ele gosta muito de coisas em inglês. Em algum momento, essa pessoa pegou, viu que precisava fazer alguma coisa em inglês e assistiu o negócio em inglês simplesmente por assistir. Não por aprender inglês, mas porque ele queria assistir. Eu tive essa experiência também. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de uma série chamada Doctor Who. Quando saíam os episódios, demorava um mês para eles chegarem no Brasil. A legenda em português demorava uma semana para sair. E a legenda em inglês demorava 3 dias. Mas eu queria ver o episódio, eu quero saber quem matou o ciclano, ou eu queria saber quem vai ficar com quem. Eu queria ver, eu queria saber. Então eu simplesmente pegava, baixava a série e assistia, porque eu ia morrer de ansiedade. Eu não posso esperar sair a série em português. Eu quero ver o que vai acontecer. Então eu pegava e assistia a série, entendia o bastante para ver os 2 personagens se beijando e me dar um ataque, mesmo que eu não sabia o que eles estavam falando, e eu estava assistindo porque eu gostava, porque eu estava imersa naquilo que estava acontecendo e de passe eu estava aprendendo inglês. Sem perceber, de forma inconsciente. E, de acordo com o Crushing, é nesses momentos que você está nesse estado de flow em que você não está se imergindo na língua porque você quer aprender a língua, mas você tá porque você tá aproveitando, você tá gostando. Esse é o momento que o input ele é mais eficiente. Esse é o momento que você tá captando muito mais coisas. Isso é um problema. Isso é um problema para a teoria. O Crushing, ele fala, até brincando, que ele provou, agora as pessoas vão ter que lidar com isso. Porque quando você sabe muito pouco, quando você está naquele estágio em que o seu I é 0, em que você não tem nenhuma base da língua, você não sabe nada, por exemplo, sobre inglês, ou você vai encontrar conteúdo que é feito para iniciantes e ele é extremamente compreensível, só que insuportavelmente tedioso, então ele não entra no filtro afetivo, ou você vai encontrar um conteúdo que é extremamente interessante, só que nem um pouco compreensível. E aí eu vou entrar na segunda parte, que é por onde começar.
E começar numa língua é sempre muito complicado. Existem algumas coisas. Tem pessoas que gostam muito de alguma coisa na língua e elas simplesmente não se importam com o compreensível é ou não. Elas só vão. Elas só vão porque elas gostam daquilo que elas estão vendo. Nem todo mundo é assim. Então, tem alguns atalhos que podem ser tomados. E aí entra uma hipótese que não foi feita pelo Crushing, foi feito pelo... O nome é alemão, eu não sei pronunciar, mas está ali na tela. Notice Hypothesis, e o nome do cara. Que é uma hipótese que complementa a hipótese do Crushing. Ele diz que, além do input, a gente tem uma coisa chamada intake. O intake é, basicamente, eu recebo o input, eu recebo o estímulo na língua. Isso é o meu input. Só que o intake é tudo aquilo que eu sou capaz de perceber do input. Então, eu posso falar uma frase para ti em inglês e você tem palavras que você nem sequer pegou, porque o inglês ele tem muita contração, o inglês tem muita palavra com som silencioso que a gente não está acostumado. Tudo isso que você não pegou, isso não faz parte do intake. E o intake é o que realmente faz tu aprender, e não o input. E existem coisas que você pode fazer para tornar o seu input mais perceptível. Você pode aumentar sua capacidade de notar, de perceber tudo aquilo que você está recebendo. E você pode fazer isso através de estudo de gramática, vocabulário e fonética. E aí entra uma parte muito importante, que a maioria das pessoas, a maioria dos cursos que a gente encontra, eles já chegam direto te ensinando a gramática. Você aprende a gramática, você tenta replicar, você é corrigido, e assim por diante. Você vai acumulando essas regras, mas você não sabe o que fazer com regras. A verdade é que a parte mais importante do aprendizado de línguas é você se imergir na língua. É o tempo que você passa com a língua que você está aprendendo. E a gramática, o vocabulário, são uma muleta para ajudar tudo aquilo que você viu a se tornar mais compreensível. Por exemplo, se você passar muito tempo assistindo mídia em inglês, eventualmente você vai deduzir que if significa ser. Você vai deduzir. Em algum momento você vai ser capaz de pegar isso, ou você não vai saber qual que é o equivalente em português, mas você vai criar algo que você vai escrever como uma sensação de que if quer dizer ser. Tem essa causalidade ao redor dessa palavra. Só que se alguém de antemão te tornar consciente disso, falar if é ser, if tem essa coisa de causa, você vai conseguir, durante a imersão, pegar isso mais fácil. Você vai utilizar um atalho para conseguir aprender a língua mais rápido. Esse é o papel da gramática. O que eu recomendo que se faça, e eu acredito que a forma mais rápida de se assimilar a gramática é vocês nunca fazerem exercícios e ficarem repetindo padrões. Toda vez que vocês aprenderem alguma coisa nova sobre gramática, vocês leem de forma leve, simplesmente se permitam saber que uma regra gramatical existe, e depois de fazer isso, vocês vão se imergir, vão procurar algum conteúdo que vocês gostam em inglês e vão tentar perceber que isso é usado. Uma vez que você percebe isso sendo usado, isso se torna muito internalizado, isso vai para o teu inconsciente. Por exemplo, vamos supor que você lê que o inglês, quando eu ponho o apóstrofozinho e o S, isso indica possessão. Então, por exemplo, a casa da Nayane ficaria Nayane's house. House é casa, Nayane's house. Ok, essa é a regra. Não existe algo em português parecido com esse Szinho. Ok, essa é a regra. O que você vai fazer agora é se imergir e procurar alguém utilizando esse mesmo padrão. Tenta perceber como as pessoas utilizam gramática. A mesma coisa vale para o vocabulário. E no caso da fonética, o inglês, a gente tem muita dificuldade com alguns sons do inglês. Quando eu estava aprendendo inglês, uma coisa que me ajudou muito, muito, muito foi... Eu já conseguia fazer vários sons, eu já conseguia pronunciar muita coisa que estava em português, só que eu não percebia que eu estava fazendo os sons que eu fazia, simplesmente porque eu sabia por imersão. Quando eu me tornei consciente de certos sons da língua inglesa, ficou muito mais fácil perceber eles, e aí eu realmente aprendi a saber o que estava acontecendo. Por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, tem o som do TH, que não existe em português. Em certas palavras como thank you, eu fazia o som do TH, sem saber que era um som que não existia em português, mas eu fazia, porque eu ouvi demais e eu simplesmente fazia. Mas na palavra think, que é pensar, eu falava como se fosse um F, porque eu escutava um F, porque eu não era capaz de perceber que era outro som, não tinha capacidade de notar.
tornando isso consciente, me tornando consciente de que ali tinha um som de TH, eu consegui prestar atenção, forçar minha atenção para isso e me tornar mais capaz de perceber. E aí eu consegui pegar que a palavra realmente tinha um som diferente. Por último, aqui no Por Onde Começar, eu queria comentar, isso é algo que o Crushing fala, que é falar não é praticar. Quando você está aprendendo uma língua, tem esse negócio. Eu vou falar muito do padrão que a gente aprende, porque ele é considerado já algo que não é muito eficiente, que é o professor vai te dar um padrão de gramática, você vai tentar replicar, ele vai corrigir, você vai fazer errado, ele vai corrigir, vai passar outro padrão, você vai replicar, ele vai corrigir e assim por diante. Só que, assim, tem alguns problemas em falar nos primeiros estágios da língua, porque tem muita coisa que você vai criando ao redor da língua que é mais uma sensação do que algo completamente lógico. Se você fala no começo, você não foi exposto à língua bastante para ter uma sensação, você está agindo só de forma lógica, você está tratando a língua como se fosse um algoritmo matemático, você vai pegando as pecinhas e botando no lugar específico de acordo com as regras que você aprendeu. Só que isso pode te levar a fazer erros, a criar hábitos ruins. E, além disso, nos primeiros estágios, também tem um fator psicológico em começar a falar nos primeiros estágios. Você é obrigado a falar, às vezes, na sala de aula, você se expõe a uma situação em que você tenta falar com alguém em inglês, mesmo sem estar confiante ou confortável, e você cria um negócio de que você não é capaz de falar, você não é bom. E isso faz com que lá na frente, quando você já foi imerso na língua, tenha input o bastante para realmente conseguir falar, você tem uma trava, porque você tem uma memória muito forte de quanto você não conseguia e de como você falava antes de ser capaz de falar inglês. Isso é uma das coisas que causa travas em certas pessoas, é a pessoa ter sido obrigada a falar em estágios muito iniciais. Existem algumas situações que falar é bom, e aí eu vou ser um pouco hipócrita. Nos níveis mais intermediários, não é recomendado, porque não é eficiente. Praticar a fala da língua, no mesmo estágio intermediários, não é muito bom, porque a verdade é que falar é o resultado de tudo que eu estudei. Então, quando eu estiver numa conversa com alguém, eu só vou estar realmente aprendendo quando eu estou ouvindo outra pessoa falar. Então, eu só estou aproveitando 50% do meu tempo. Não é completamente otimizado. Só que eu, agora que estou aprendendo japonês, eu converso toda semana com um parceiro de conversação, porque isso me motiva, porque o aprendizado de língua pode ser solitário, e sempre que eu converso e faço meu parceiro de conversação rir de alguma coisa que eu falei em outra língua, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz e eu me sinto motivada para passar depois 4 horas estudando, porque aquilo me preenche. E qualquer coisa que eu tentar estudar depois de ter conversado com meu parceiro vai entrar naquele negócio filtro afetivo. Eu vou estudar com muita vontade, com muito prazer. Então, assim, nos estágios iniciais, se não sabe nada da língua, não é bom falar. No intermediário, você pode, só que saiba que não é mais eficiente. Se você for falar, saiba que você não está exatamente praticando, mas você está fazendo isso porque você quer, porque você gosta, porque é legal, mas não porque é o melhor método possível. E daí, no final, eu vou falar para quem já está no estágio mais avançado e falou que quer, tipo, ok, eu já compreendo o idioma, agora eu quero realmente aprender a sentar na frente de uma pessoa e conseguir falar de forma fluida. Ok. Ok. Então, para vocês que estão começando completamente no inglês, eu queria começar perguntando. A maioria das pessoas tem um objetivo com a língua que é ser fluente, mas pouco se discute sobre o que é fluência. E a definição que eu mais gosto, tem várias definições de fluência, mas uma das que eu acho mais interessante é que você não é fluente numa língua, você é fluente em tópicos dessa língua. Se você for fluente em tópicos o suficiente, vai ser muito difícil encontrar um tópico em que você não é fluente e vai parecer que você é fluente naquele idioma. Eu trouxe um exemplo aqui, que é a linguagem jurídica do português, a qual eu não sou nem um pouco fluente, eu não me arrisco nem a tentar ler esse texto aqui, porque eu vou passar vergonha.
Eu não metade das palavras que estão aqui eu não conheço. Eu não sou nem um pouco fluente. Para mim, isso aqui está em latim, mas isso é um texto em português. E no caso de quando você está aprendendo uma língua, é interessante você começar sempre com objetivos pequenos, não um objetivo muito grande. Se você quer ser fluente em inglês, você está dizendo que você quer saber o quê? 100 mil palavras? 150 mil palavras? Quantas palavras tem em toda a língua inglesa? Você nunca vai dominar tudo isso. Talvez no futuro você possa sim saber 100 mil palavras, mas não comece com esse como seu objetivo, porque você só vai ficar extremamente angustiado e desconfortável. O que você pode fazer é tentar ser fluente num tópico específico. Escolha alguma coisa que você goste e se imersa e fique imerso nessa mesma coisa, até você dominar os vocabulários e se sentir confortável ao redor dessa coisa. Por exemplo, talvez você goste muito de jogos online, e daí você vai ver várias gameplays de vários youtubers que falam sobre jogos, até dominar todo o vocabulário que está ao redor do jogo. Eu vou estar falando mais desses domínios lá na frente, sobre como refinar o processo, mas a priori, comece com um objetivo menor. Escolhe um conteúdo, um canal de YouTube, uma série, e tente ser fluente naquele assunto que aquele nicho específico se propõe. Aqui eu trouxe algumas ferramentas para imersão, mas eu acho que eu vou primeiro falar sobre como refinar o processo para deixar mais claro tudo que eu estou falando e depois eu volto com as ferramentas. Pode ser? Ok, eu tinha falado sobre isso, sobre esses domínios de fluência, como jogos de fantasia, filmes românticos e pescaria. Foi as coisas que eu coloquei. Dentro de cada um desses nichos, na intersecção entre todos eles, tem o que a gente chama de língua comum. É aquele vocabulário que você vai encontrar em quase tudo que você for ver. Ali vai ter palavras como homem, mulher, pequeno, grande, porém, mas, ele, ela, essas palavras que são muito básicas do idioma que vocês estão aprendendo. Isso é língua comum. Você pode aprender isso quando você está ali construindo a sua primeira base da língua, aprendendo um pouquinho de vocabulário de maneira mais tradicional, e depois você vai para aquele nicho que é o nicho que você quer dominar. Eu trouxe um exemplo para isso ficar ainda mais claro, que é a história do Bruno. O Bruno é o meu namorado, e até pouquíssimo tempo atrás, ele só sabia o verbo to be do inglês e o que ele tinha feito do Duolingo. Talvez vocês conheçam o aplicativozinho para você aprender inglês, mas no geral o Bruno ele não conseguia entender quase nada que ele via no inglês, nem conseguia falar quase nada. Ele sabia as cores, ele sabia o verbo to be e estava mais ou menos por aí. E eu tentava conversar com ele. Amor, vamos falar inglês. Não, amor, eu vou aqui, eu vou ficar falando inglês, você vai aprender e aí tu vai conseguir falar, vamos tentar assistir um negócio em inglês. Mas assim, parecia que não engatava. Até que ele descobriu um canal no YouTube. O Bruno, ele gosta muito de um card game chamado Magic. E tinha um canal no YouTube em português em que tinham vídeos de pessoas jogando Magic, campeonatos. Então os vídeos tinham mais ou menos 1 hora da galera jogando, fazendo um campeonato. Tinham 5 vídeos no canal em português e não tinha absolutamente nenhum outro canal. Até que o Bruno descobriu que tinha um canal em inglês que tinha 50 vídeos de 1 hora com uma edição de estúdio maravilhosa. E, cara, era incrível, porque eram as cartas que ele jogava, eram os vídeos que ele tinha visto em português, ele já tinha visto o quê? 10 vezes. De repente ele descobriu um mundo. Aqueles 5 vídeos que ele tinha, de repente, tinham vários e vários vídeos em inglês sobre aquilo. Ele pegou aqueles 50 vídeos de 1 hora e ele devorou os vídeos. Ele viu cada um, o quê? 3 vezes. E o Bruno não se importava se ele não entendia ou não, porque ele tinha uma base muito simples da gramática. As cartas do jogo, elas têm um vocabulário muito simples. Ganhe 5 pontos de vida, destrua a criatura alvo. Quando isso entra no campo de batalha, faça isso. O vocabulário é muito simples, ele é muito sistêmico, porque as regras do jogo elas são bem limitadas. Então, quando eles estavam jogando, embora ele não entendia o que as pessoas conversassem, ele entendia o que as cartas faziam, então ele conseguia acompanhar. Só que nesse meio tempo ele estava pegando tudo que as pessoas estavam falando. E ele assistiu aqueles 50 vídeos umas 3 vezes, cada vídeo tinha 1 hora, e ele descobriu depois que o canal eles tinham alguns reviews falando sobre novas cartas que tinham lançado.
E o Bruno já tinha visto os vídeos várias vezes e ele já estava se sentindo confortável com o inglês. Ele estava começando a entender coisas que ele não sabia por que entendia, mas depois de tanta imersão, ele entendia. E aí ele pegou, começou a ver aqueles vídeos deles falando sobre as novas cartas e começou a ver vários e vários e vários desses vídeos. E depois de ver vários desses vídeos, ele começou a entender com muita facilidade. E aí o algoritmo do YouTube, que é muito estranho, todo mundo sabe, recomendou para o Bruno um review, só que em vez de ser de cartas, era um review de um livro do George Orwell, 1984, que é um livro que o Bruno gosta muito. E ele pensou, será? Ele clicou no vídeo, não entendeu tudo, porque era um nicho novo, mas entendeu muitas coisas. E aí ele começou a ver vários vídeos no YouTube de vários assuntos diferentes em inglês. Quando ele se deu conta, ele entendia muita coisa em inglês. Aí lançou uma série na Netflix, O Gambito da Rainha, sobre xadrez. Bruno gosta muito de xadrez. Bruno pegou e pensou, será? Será? E ele assistiu toda a série em inglês. E nesse meio tempo ele pegou muitas e muitas e muitas palavras. Em momento nenhum ele sentou para estudar inglês, mas ele aprendeu muita coisa. Agora o Bruno está começando a querer brincar de falar inglês e brincar de ler livros em inglês. Ele participou do Linguistic da turma de conversação da última vez. Tá arranhando, mas, gente, ele só sabia o verbo to be. Ele tá fazendo agora o grupo de conversação ali no Linguistic, interagindo com as pessoas. Em um ano ele só sabia o verbo to be. Em momento nenhum, em todo esse processo não foi estudo. Foi ele se divertindo, ele curtindo a língua. O que fez ele engatar na língua, que ele tinha toda dificuldade, foi só encontrar o conteúdo certo que fosse atrativo e não um método ou alguma outra coisa. Porque a verdade é que a gente só aprende uma língua quando a gente usa ela. Ok. E aqui eu trouxe alguns aplicativos que eles podem ajudar a quem quer começar a aprender inglês ou que podem ajudar na imersão. E daí, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu queria saber só, pelo que eu falei até agora, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de comentar? Acho que... O pessoal está escrevendo tudo certo. Ok. Acho que podemos continuar. Ok. Eu estou compartilhando a minha tela, todo mundo está conseguindo ver? Sim. Ok. De recomendação, eu peguei algumas extensões para o Chrome. A primeira delas é o Language Reactor, e ele é incrível para se imergir assistindo filmes. Ele funciona tanto para o YouTube quanto para Netflix. Aqui tem o catálogo da Netflix, aqui tem o do YouTube. E ele já mostra que, se tu entrar por aqui, ele já vai te mostrar quais são os vídeos, quais são os filmes e séries da Netflix brasileira, selecionando aqui o Brasil, que tem legenda em inglês, para te conseguir ter total benefício desse aplicativo. E a mesma coisa vale para o YouTube. Ele tem aqui, tipo, quantos por cento dos vídeos de um certo canal que tem legendas feitas por um ser humano certinho, né? Eu vou botar aqui no TED Talk, vou selecionar um TED Talk qualquer, para vocês verem ele funcionando. Basicamente, você vai ter aqui a legenda em inglês. Eu posso passar o mouse e ver a tradução de qualquer coisa que eu queira. Eu tenho aqui toda a legenda do vídeo, então se eu quiser eu posso clicar e ficar repetindo. Eu posso repetir uma frase várias vezes, eu posso navegar por toda a legenda do vídeo, tem uma rápida tradução, e caso olhando as palavras individualmente eu não consiga de forma alguma entender o que foi dito, basta botar o mouse e aquilo que estava borradinho fica normal, que é a legenda em português, caso o vídeo tenha. Na Netflix funciona muito bem, porque os filmes que têm legenda em inglês também têm legenda em português obrigatoriamente, então ele vai te mostrar uma tradução que foi feita por um ser humano de verdade. E isso aqui é maravilhoso para te conseguir se imerger na língua. Já para leitura, um aplicativo que eu trouxe, isso tudo são extensões para o navegador, é o Vocabulary Tracker. Basicamente, o que ele faz é... Eu vou desligar ele só para mostrar ele funcionando.
Eu entrei aqui na página da Wikipedia sobre aquisição de linguagem e vou... Vamos? Basicamente, o que ele faz é, ele tem um banco de palavras que ele vai salvando toda vez que você encontra uma palavra nova que não está registrada nele, ela vai ficar sublinhada de vermelho embaixo dele. Basta você clicar na palavra, olhar o significado e dizer se você sabe ou não. Se você não sabe, você vai dar mastered. O que acontece com esse aplicativo é que se você usa ele com muita frequência, quando você se deparar com o texto, que você vai ver, vai ser tipo várias palavras normais e uma, duas ou três palavras em vermelho. E você vai antes de começar a ler o texto, focar direto a atenção para aquilo que é o novo, para aquilo que é o teu mais um. Ele te ajuda a perceber melhor e focar melhor naquilo que você não sabe. No meu caso, está tudo em vermelho porque eu usei ele muito, muito pouco. Ele também tem um sistema para te poder importar textos, tem alguns vídeos no YouTube no própria aba do aplicativo. Se tu vier aqui, você consegue entrar aqui no sitezinho deles mesmo e você pode tipo, importar várias coisas e utilizar. E é muito, muito bom. Outro aplicativo que eu queria recomendar é o Link. O Link, ele também tem essa mesma ideia de fazer tracking de vocabulário. Então, ele vai marcando as palavras que você não sabe. Aqui eu tenho tipo, um livro que eu estava lendo 1984 em inglês. As palavras em amarelo são palavras que eu não sei. Se eu vier aqui e passar por uma página que eu não li, tem as palavras em azul, que são palavras que eu não são novas, ele não sabe se eu sei ou não. Se eu clicar numa delas para olhar o significado, ele vai marcar como se eu não soubesse. Só que o Link tem um problema. Ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que ele tem um monte de audiolivro, um monte de conteúdo para iniciante, com texto e com áudio. Então, eu posso ficar lendo e ouvindo o áudio de alguém. Se eu clicar aqui, eu tenho, tipo, o áudio do livro. E é muito bom, tem muito conteúdo, só que o link ele é pago para te conseguir continuar marcando as palavras em amarelo. Para isso, você tem que pagar. Só que tem um macetezinho que é, se vocês usarem a extensão do Vocabulary Tracker, vocês podem fazer o que você faria dentro do link. Você tem acesso ao texto do link, você tem acesso ao áudio, só que daí o tracking das palavras você faz pelo próprio Vocabulary Tracker. A única desvantagem é que ele não funciona para o português, ele funciona para o espanhol, que é relativamente parecido, dá para usar, mas caso vocês não queiram, eu peguei esse outro aplicativo aqui, que eu botei o nome, tá ali nos slides, já vou mostrar, que ele é um dicionário do português para o inglês. Opa. Ó, e ele funciona daí como um dicionáriozinho. Dos dicionários, tem várias distinções de dicionário, essa foi a melhor que eu encontrei. Deixa eu ver se tinha mais algum que eu tinha escrito para falar para vocês aqui. Acho que esses são os aplicativos que eu tinha separado. E voltando aqui para os slides, outra coisa que eu queria comentar são os tipos de imersão que vocês podem fazer. A gente, no aprendizado de línguas, tem... a coisa mais importante que você pode fazer é se imergir o máximo possível. E aí existem alguns tipos de imersão. A imersão intensa, a fluida e a passiva. A imersão intensa é aquela que você vai pegar um aplicativo, alguma coisa, e você vai olhar a palavra no dicionário. Você vai estar o tempo todo buscando significados de palavras. E ela é bem intensa. E conforme você vai repetindo e buscando muitas e muitas vezes uma palavra, uma hora você vai encher o saco, vai olhar para aquela palavra e pensar, eu sei que tu é não sei o que, eu não vou mais olhar no dicionário. E você acaba memorizando. Essa é a imersão intensa. A imersão fluida é aquela que você não vai pausando a legenda do teu vídeo para ficar olhando o vocabulário. Você simplesmente liga o negócio e vai assistindo. Pegou, pegou. Se não pegou, tá tudo bem. Eu continuo assistindo, fico feliz com o que eu pegar. E eu vou deixar a parte do meu cérebro de aquisição de linguagem, meu inconsciente, trabalhando muito mais. Que a imersão passiva, essa é uma que é muito, muito recomendada. É aquela que você vai fazer quando você não está na frente do computador. É aquela que você vai fazer quando você está limpando a casa, quando você está lavando a louça. A ideia é pegar um podcast no Spotify ou alguma coisa e ficar escutando enquanto faz outra atividade. Aproveitar o máximo possível de tempo, que seria tempo morto, para se imergir e estar ali o tempo todo escutando a língua. Por que pessoas que vão
fazer intercâmbio, saem e voltam falando a língua, porque elas são rodeadas desse idioma. Mas você pode fazer isso estando aqui na sua casa mesmo, através desses métodos de imersão. E por último, tenho o que muita gente acha que podia estar interessado, que é a parte de como falar um idioma. Como que eu vou começar a conversar de fato? Tudo que eu falei até agora é para vocês entenderem. O recomendado é você só começar a falar a partir do momento que eu consigo sentar e assistir um filme. A partir do momento que eu consigo me sentir confortável compreendendo o idioma. Até porque se eu estou conversando com alguém e eu não consigo entender o que a pessoa está falando, já perde metade da experiência, porque eu tenho que me concentrar e conseguir falar e conseguir entender. Vale mais a pena você pegar e primeiro domina uma habilidade, que é conseguir ter a compreensão. Uma vez que você tem a compreensão, vai ser muito fácil para você falar, porque você já consegue entender, você já tem muitas das palavras. E aí, para começar a falar, talvez seja interessante, se você se sentir que tem gaps, que tem coisas faltando, que tem coisas que você fala muito errado, pode-se fazer uma revisão gramatical. Isso, se você já entende a língua, revisar a gramática é muito mais fácil, porque não é uma regra que você vai estar usando de muleta para compreender ou para fazer qualquer outra coisa. É um negócio que você já sabe, você já viu as pessoas falando, e quando você olhar a regra, você vai dizer, é por isso que eles falam assim. Por exemplo, quando eu dei aula no Linguask, no módulo básico 1, no iniciante 1, teve regras que eu não sabia. Por exemplo, eu tinha que explicar, e estava no conteúdo, a diferença entre something e anything. Aí eu li aquilo e pensei, pois é, qual que é a diferença? Quando que usa um, quando que usa outro? E aí eu comecei a fazer muito parecido com o que... Lembra quando eu expliquei que eu estava buscando significado de farfalhar? Eu comecei a fazer a mesma coisa em inglês. Do you have something? Do you have anything? Anything fica melhor. Anything fica melhor. Okay. I have something to do. I have anything. Não, something. I have something to do. I have something. E era mais uma sensação do que parecia certo e o que parecia errado, mas eu não sabia a regra. Uma vez que eu li sobre a regra, provavelmente eu, mesmo tendo essa sensação, eu estava passivo de cometer certos erros. Uma vez que eu li a regra, isso diminuiu muito a chance de eu cometer erros diferenciando essas duas palavras. Mas é muito mais fácil, já sabendo, já compreendendo em inglês, ver a diferença entre something e anything, do que nem sequer saber que something é alguma coisa e tentar aprender já a diferenciar as duas. Enfim... Depois disso, a técnica que eu queria falar, que além da gramática, é uma que muita gente usa, que é a técnica do shadowing. O shadowing basicamente é eu pegar um personagem, uma série, alguma coisa, e eu ficar pausando, eu escuto o áudio, pauso, volto pro começo da frase e tento falar igual o personagem ao mesmo tempo. Eu dou play e tento falar ao mesmo tempo que o personagem. E eu tento fazer ao mesmo tempo e na mesma entonação. E eu tento o máximo possível falar como o nativo. No shadowing, é recomendado se escolher uma personalidade, talvez um youtuber que você gosta, ou um personagem de uma série, para ter uma fala mais consistente, para escolher imitar o jeito de falar de uma determinada pessoa, porque pessoas falam de formas diferentes. Talvez indivíduos diferentes têm tons diferentes. Então, tem essa recomendação também ao redor do shadowing, mas, assim, não é nada obrigatório, é opcional. E, além disso, se você quer começar a conversar num novo idioma, você precisa encontrar pessoas. A verdade é que se você já entende, é muito provável que você consiga falar e construir frases. O que você vai ter dificuldades vai ser porque você não tem, por exemplo, os músculos necessários, você não tem a coordenação motora para conseguir falar na velocidade que você gostaria, porque você não está acostumado a mover sua boca de determinada forma. Para isso, você realmente precisa encontrar pessoas e tentar conversar com elas. Alguns lugares que você pode fazer isso é no próprio Linguask, que a gente tem as aulas de conversação e elas são muito, muito legais. Além disso, tem 2 aplicativos, o HelloTalk e o Tandem. Eu usei muito mais o Tandem, é um aplicativo de celular. O Tandem é muito, muito legal. Eu não usei tanto o HelloTalk, mas já vi muita gente falando que ele é bem parecido. E a minha última recomendação, que não é para todo mundo, mas para mim é o que eu mais gosto, são grupos no Discord. Tem esse site que é o disboard.org, e nele vocês conseguem pesquisar um tema específico, por exemplo, arte, eu gosto muito de desenho.
ou jogos de RPG, por exemplo, que é outra coisa que eu gosto muito, e você pode encontrar grupos de pessoas que falam sobre esses temas. E no Discord, o que eu acho muito, muito interessante é que eu posso entrar, sei lá, num grupo de aprendizado de idiomas, é um grupo em inglês de pessoas discutindo sobre aprendizado de idiomas, e sempre tem umas 6, 7 pessoas online. E não tem aquele lero-lero de, ai, oi, tudo bem? Posso te ligar? Eu queria conversar em inglês. Todo aquele texto, não tem. Tem 7 pessoas ali, você pega, entra, todo mundo te dá good night, e quando vocês vê, vocês já estão conversando, sabe? A pessoa já chega, pergunta o seu nome, pergunta de onde que você é, e você já começa a conversar com todo mundo, porque já tem um monte de gente ali na sala. Não tem tanta enrolação, e eu conheci muita gente, eu fiz bastante amizade pelo Discord. Eu acho que ele é muito rápido e muito fácil, e não precisa ser aquele negócio, ai, vamos procurar alguém para aprender línguas. Não, eu entro já falando inglês para conversar sobre desenho, para conversar sobre filmes, para conversar sobre os tópicos que são os tópicos dos grupos direto com americanos nativos. Então, é o que eu mais recomendo. E já está se encaminhando para o final, né? Eu vi que agora bateu 7 horas e basicamente eu fiz só um resumo de tudo que eu falei, basicamente para aprender o inglês ou para aprender qualquer idioma. Tudo que eu falei agora funciona, a palestra o tema em inglês, mas a verdade é que funciona para qualquer língua primeiro, constrói uma base de vocabulário básico, lê, dá uma olhada nas regras principais, escolha um domínio e fique completamente imerso nele. Assista muito conteúdo nesse domínio. Eventualmente você vai pegar as palavras. O teu cérebro ele é feito para aprender língua. Tem toda uma parte do seu cérebro para isso. E o processo ele não é consciente, ele é inconsciente. Então isso causa muita agonia. Mas acredite, através da imersão você pode chegar a aprender 100 palavras por dia, 80 palavras por dia, 200 palavras por dia. Só que você aprende de forma inconsciente. Você não sabe a tradução de uma palavra. Você sabe ouvir a palavra e visualizar a cena na sua cabeça, da mesma forma que você fez com o português. Depois de escolher um domínio e se imergir, o que você pode fazer é escolher um domínio diferente, voltar a se imergir e se tornar fluente no máximo de tópicos possíveis. E eu botei os pontinhos ali, né? Não é uma linha direta, mas quando você se sentir confortável, você pode começar a praticar a fala. Caso acredito que é isso, e eu queria abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Talvez, acho que se a professora quiser daí parar de gravar para a galera se sentir mais à vontade. Beleza, Nayane, muito obrigada. Eu vou parar a gravação para que as pessoas, então, possam fazer as suas interações, elas mesmas fazerem as perguntas.